Doutrinas de Salvação, Sermões e Escritos de Joseph Smith, compilados por Bruce R. McConkie, volume 1, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 1994. Prefácio. Joseph Fielding Smith foi um destacado erudito do Evangelho e um dos maiores mestres doutrinários dessa geração. Raros são os homens na atual dispensação que lhe chegam aos pés em conhecimento do Evangelho ou o ultrapassem em discernimento espiritual. Possuía a fé e o conhecimento de seu pai, o presidente Joseph F. Smith, e de seu avô, o patriarca Hyrum Smith. Portanto, foi inevitável que seus sermões e escritos formassem a base de substancial contribuição para a literatura da Igreja. Este primeiro de 3 volumes encontrará, sem dúvida, pronta aceitação entre os estudiosos do Evangelho de toda a parte. O presente material foi extraído dos sermões e artigos do presidente Smith publicados nos vários periódicos da Igreja e também de milhares e milhares de cartas pessoais por ele escritas em resposta a questões levantadas por pesquisadores que não conseguiam encontrar a informação desejada em nenhuma obra já existente. Acrescente-se que nele encontramos inúmeras respostas para as mais frequentes questões a respeito do Evangelho, porém raramente respondidas com a decisiva autoridade dos oráculos de Deus. Quando o presidente Smith fala, não faz como os escribas. Convém que o estudioso leia as referências escriturísticas das notas de rodapé e se dedique ao estudo com espírito de fé e busca piedosa da verdade final. Há muitos, externo profundo, apreço pela ajuda e incentivo, sobretudo, ao próprio presidente Joseph Fielding Smith pelo seu discernimento escriturístico, seus ensinamentos preciosos e poder de expressão. Ao elder Oscar W. McConkie, meu pai, pelos muitos conselhos proveitosos e sugestões. Ao elder Milton R. Hunter, do primeiro conselho dos 70, por contribuição semelhante. A Joseph Fielding Smith Jr., por ter sugerido a composição tipográfica e por outras sugestões de valor. A Velma Haverney e Shirley Stone Storrs, por datilografarem a montanha de manuscritos dos quais foram escolhidas as preciosidades aqui publicadas. E a Harold Landstrom, pela esmerada e cuidadosa leitura das provas. Bruce R. McConkie, Cidade do Lago Salgado, 10 de novembro de 1954. Capítulo 1. Caráter, atributos e perfeição de Deus. Subtítulo: A Deidade. O Supremo Conselho. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Primeira regra de fé. Aceitamos esses três personagens como o Supremo Conselho Governante nos céus. O Pai e o Filho possuem também tabernáculos de carne e ossos, e o Espírito Santo é um personagem de espírito. Ver Doutrina e Convênios 130, 22. Adoramos o Pai em nome do Filho, o qual é o mediador entre Deus e o homem e o único nome pelo qual o homem pode ser salvo. Doutrina e Convênios 18, 23. Aceitamos Jesus como Filho unigênito do Pai na carne, embora todos sejamos geração espiritual dele e, portanto, seus filhos. Paternidade de Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus é literalmente nosso Pai eterno, e não apenas em sentido figurado. As palavras ditas pelo Redentor a Maria, perto do sepulcro, do qual havia ressurgido, derrotando a morte, são sublimes e repletas de glorioso sentido. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Na versão inglesa do rei Tiago, diz: não me toques, nota do tradutor. Nessas palavras, a veracidade da paternidade de Deus é enfaticamente declarada por seu Filho unigênito, que declara ser nosso irmão e termos o mesmo Pai eterno. Church News, 12 de junho de 1949, página 21.
o conhecimento atual de Deus. Conceitos apóstatas de Deus. Em 1920, ano em que foi recebida a primeira visão, a doutrina universal, tanto no mundo protestante como no católico, com relação à Trindade, era em essência esta: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Confissão de Fé Presbiteriana, capítulo 2. Joseph Smith restaurou o conhecimento de Deus. A visão de Joseph Smith deixou claro que o Pai e o Filho são personagens distintos e possuem corpos tão tangíveis quanto o corpo humano. Foi-lhe revelado ainda que o Espírito Santo é um personagem de espírito distinto e separado das personalidades do Pai e do Filho. As Escrituras mostram a personalidade de Deus. Essa verdade tão importante abalou o mundo. Entretanto, quando consideramos as claras expressões dos escritos sagrados, é sumamente incrível e maravilhoso que o homem pudesse ter se afastado tanto. Disse o Salvador: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. E após a ressurreição, convidou seus discípulos a tocarem-no e verem-no como era, pois, dizia ele, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ver Lucas 24, 39. Os apóstolos compreendiam perfeitamente as entidades distintas do Pai, Filho e Espírito Santo, aos quais se referiam seguidamente em suas epístolas, e Paulo informou aos coríntios o fato de que quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Pai, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ver 1 Coríntios 15, 28. Joseph Smith contemplou o Pai e o Filho. Por isso, podia testificar com conhecimento pessoal que as Escrituras são verídicas quando dizem: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ver Gênesis 1, 27. Isso devia ser tomado literalmente e não em sentido místico ou figurado. Era, volume 23, página 496 a 497. Adquirir conhecimento acerca de Deus. Eu sei, assim como estes meus irmãos, que Deus vive, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus na carne e o Redentor do mundo. Porém, não aprendi tudo o que há para saber sobre Ele e nosso Pai, tampouco vós, pois que nesta vida mortal nos é impossível compreender plenamente a missão de nosso Senhor e Redentor, conhecer exatamente quem, o que Ele é e a extensão da grande obra que realizou. Mas para sermos dignos de entrar na presença de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, e ali sermos coroados com exaltação, será necessário que os conheçamos perfeitamente. Contudo, até entrarmos na presença deles e recebermos essas grandes bênçãos, não reconheceremos plenamente o único Deus verdadeiro, nem Jesus Cristo, a quem ele enviou. Ver Conference Report, outubro de 1925, página 112. Ver também João 17:13. Todo homem justo pode ver a Deus. O Senhor estabeleceu todas as coisas em sua devida ordem e deu-nos um sistema perfeito, impossível de ser melhorado. Se fizéssemos o que o Senhor tem revelado, na forma como o revelou, então todas as coisas seriam perfeitas, pois a organização é perfeita. Sua teoria, o plano são isentos de falhas. Caso seguíssemos todas as ordens que nos foram dadas no sacerdócio e de outras formas, e se puséssemos em prática as grandes doutrinas que nos têm sido desvendadas nas revelações das Sagradas Escrituras, seria questão apenas de muito pouco tempo este grande povo atingir absolutamente a mesma condição do povo da cidade de Enoque. Seríamos capazes de andar com Deus, capazes de contemplar sua face, porque então
a fé abundaria a tal ponto no coração do povo que seria impossível ao Senhor deixar de mostrar-se a nós, e ele se revelaria como o fez em tempos passados. Conference Report, abril de 1921, página 40. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 11. Ver Éter 3, 17 ao 20 e capítulo 4, versículo 7. O Evangelho e o sacerdócio são necessários para ver a Deus. Não podemos atar as mãos do Senhor. O Pai e o Filho apareceram ao profeta Joseph Smith antes de a igreja ser organizada e o sacerdócio restaurado na terra. Sob tais condições, o Senhor poderia aparecer a alguém que buscava a luz, como no caso de Joseph Smith. Agora que a igreja está organizada e o poder do sacerdócio se encontra aqui, ninguém poderá ver a face de Deus, mesmo o Pai, sem as bênçãos do Evangelho e a autoridade do sacerdócio. Ver Doutrina e Convênios 84, versículo 22. Andar com Deus. A afirmação de que antigamente os homens andavam com Deus nos é logicamente aceitamos como figura de retórica. Significa que se encontravam em perfeita harmonia e ao mesmo tempo recebendo constante diretriz e revelação do Senhor. E não que tivessem o privilégio de andar com eles pelas ruas, por exemplo, como Jesus caminhou com os 2 discípulos após a ressurreição. Ver Gênesis 5, 22 ao 24, capítulo 6, versículo 9, e Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Temer ao Senhor. O Senhor é misericordioso e bom, e não exige daqueles que o servem que tenham medo e tremam diante dele. Seu coração não se deleita com o temor dos iníquos por causa de seus pecados. A maior parte das passagens que nos mandam temer o Senhor nada tem a ver com medo. A expressão temor não tem apenas o sentido que lhes emprestamos tão frequentemente. Seu significado escriturístico é ter respeito reverente. Na obra Concordance of the Bible, de Young, encontramos vários sentidos da palavra temor, tal como terror, do termo hebraico emá, medo ou apreensão, do hebraico pakadá, reverência, do hebraico yaré. Assim vemos que a palavra temor, conforme é usada por nós, tinha diversas gradações de sentido no hebraico, idioma que usava termos diferentes para designar tais nuances de significado. Amar ao Senhor. Quando o Senhor requer que o temamos e guardemos seus mandamentos, ele quer dizer que devemos prestar-lhe a homenagem e reverência devidas ao nosso Pai eterno e a seu Filho Jesus Cristo. Temer ao Senhor é amá-lo. É nesse sentido que a palavra é usada. O Senhor não pede que tenhamos medo dele, mas que nos acheguemos a ele, e o maior de todos os mandamentos é que o amemos. Ver Doutrina e Convênios 45, versículo 39, seção 76, versículo 5. Ver também Atos capítulo 10, versículos 34 ao 35, Salmos capítulo 111, versículo 10, capítulo 112, versículo 1, Provérbios capítulo 1, versículo 7 e Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Fim da parte 1.